meus queridos amigos. Hoje eu abri, ao acaso, como a gente fala, mas nunca é por acaso, o livro Obras Póstumas, no capítulo que fala sobre a música espírita. E é lindo. E nesse capítulo, dois espíritos da época do Kardec evocaram dois médiuns evocaram o espírito do maestro Rossini para fazer algumas perguntas. E dentro dessa conversa, ele disse: o espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que tem a riqueza intelectual. O espírito inteligente que ensina a sua ciência aos que ignoram, experimenta a aventura de ensinar, porque sabe que torna felizes aqueles a quem instrui. O espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia, que traz em si, experimenta a felicidade de ver satisfeitos os que o escutam. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A harmonia o arrebata, a ciência o esclarece e a virtude o eleva. Possuídas em toda a plenitude, elas se confundem e constituem a pureza. Ó espíritos puros que a possuís, descei as nossas trevas e iluminai nossa caminhada. Mostrai-nos a estrada que tomastes, a fim de que sigamos as vossas pegadas. E o capítulo é fantástico. Sugiro que todos leiam. E mais um trecho ele diz: o Espiritismo, como moralizador dos homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que transformarão suas virtudes ao fazerem ouvidas as suas composições. Sim, o Espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte depurando-a. Sua origem é divina. Sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele, o Espiritismo, se tornará o ideal e o objetivo dos artistas, pintores, escultores, compositores, poetas, irão buscar suas inspirações nele e lhes fornecerá, porque é rico e inesgotável. E o espírito que foi, o médium que trouxe essa mensagem diz, o que Rossini falou foi antes de 1890. Ele diz assim: o espírito do maestro Rossini voltará numa nova existência a continuar a arte que ele considera a primeira de todas. O espiritismo será o seu símbolo e o inspirador das suas composições. E no meio do capítulo, eu tenho certeza que não foi por acaso, porque nada por acaso, mas eu tinha comentado a respeito das músicas ontem, essa semana, com umas pessoas. Dentro desse capítulo, ele fala das pessoas menos evoluídas, que não têm a sensibilidade, a harmonia, e nem a ciência, e nem a virtude dentro dele, e que compõem músicas perniciosas, com o objetivo único de ganhar dinheiro. Está aqui no texto, pouquinho antes dessa parte aqui. É só ler. Isso falado lá atrás, porque no livro Obras Póstumas foi depois que Kardec desencarnou, que foi reunidas todas as anotações que ele tinha para poder... E colocaram coisas que ele não tinha colocado em outros livros, eles colocaram aqui em Obras Póstumas, os autores. Então,
falando sobre isso, falando que o mundo, o espírito que não tem a sensibilidade, a pureza lá dentro, não consegue a harmonia, muitos vão chorar, outros vão rir, e assim é, de acordo com o grau de evolução de cada um. Hoje vemos determinadas músicas que são só comerciais e que são tenebrosas até, e que levam pessoas a terem determinadas atitudes por causa de um texto mal feito, de um texto simplesmente comercial. Então, deturpou o sentido da música e da arte. Tem que ter muita sensibilidade, muito olhos de ver, ouvidos de ouvir, os acordes de uma música. E hoje vemos músicas tão lindas, de compositores comuns. Como vamos saber se eles são as reencarnações de todos esses, né? Como diz que o espírito de Rossini voltaria, e quantos outros na arte da composição, na arte dos acordes, no piano, nos instrumentos musicais todos. Hoje vemos crianças tão pequenas que ainda mal conseguem falar tocando. E são esses espíritos que estão intuindo essas crianças. E numa mensagem falada há uns 20 e tantos anos, quase 30 anos, que nós recebemos num determinado centro espírita aqui em Rio Claro, e um grande amigo meu que já está desencarnado, que recebeu e que estava junto no dia da mensagem recebida, disse que a partir do ano 2000, isso foi lá atrás, né? Os espíritos queriam reencarnar, uma leva de espíritos voltados para as artes, e que estariam sob o comando de Victor Hugo. Então, hoje, essas crianças tão bem dotadas e esses espíritos voltados às artes, a todo tipo de arte, da música, da dança, mas com essa sensibilidade, com essa harmonia, com essa pureza de dentro de si, são os que estão aqui reencarnados, comandados por esses espíritos superiores, trazendo tanta alegria, tanta harmonia e tanta beleza para os nossos olhos e para os nossos ouvidos. Então vamos selecionar na nossa vida as coisas que nós ouvimos e que vemos e que curtimos, e que muitos se emocionam, como eu me emociono com determinadas músicas. Nesse ano de 2020, eu já me emocionei com umas 3 músicas que eu ouvi, talvez tenham sido já compostas antes, mas com essa sensibilidade aflorada dentro de nós, vamos procurar o que há de melhor e o que há de mais bonito e o que eleva a nossa alma. E vamos abrir, de repente, esses livros da codificação em páginas que não são por acaso, que são para elevar a nossa alma e para melhorar a nossa vibração, dar esperança e dar essa alegria tão grande que penetra lá no fundo do coração. Que esses amigos espirituais continuem nos envolvendo na sua luz e na sua paz. E assim seja. Virgínia, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.